Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Ela passou anos alimentando o morador de rua, e agora 12 fuzileiros navais uniformizados apareceram em seu casamento. Emma Collins sempre teve um grande coração, uma qualidade que herdou da mãe, uma enfermeira dedicada, e cultivou em sua própria vida com paciência e gentileza. Quando se mudou para Charleston, uma cidade costeira com charme autêntico, sentiu um profundo desejo de pertencer a uma comunidade, de contribuir para algo maior do que ela mesma. Numa manhã de outono, enquanto caminhava pelas trilhas do Parque Washington, ela ouviu pela primeira vez um homem sentado em um banco desgastado, envolto em um casaco velho e poído. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pelas dificuldades, mas o que mais a impressionou foi a dignidade intacta em seus olhos. Um olhar que parecia revelar uma vida muito mais complexa do que as aparências sugeriam. Ela logo descobriu que o nome daquele homem era James Turner. Aos 56 anos, James era um ex-fuzileiro naval que serviu com honra por anos. Mas a guerra havia cobrado seu preço. Um grave ferimento em combate, um retorno difícil a uma sociedade que frequentemente parecia esquecer aqueles que tanto haviam dado, e uma série de azares que o levaram às ruas. Todas as manhãs, antes de começar seu dia na biblioteca pública, Emma passava por esse mesmo banco. E todas as manhãs parava por um instante, tirava da bolsa um café quente, cuidadosamente preparado em uma velha garrafa térmica, e um sanduíche que fazia em casa, às vezes pão fresco, frango grelhado, às vezes apenas manteiga de amendoim e geleia, dependendo de seus recursos e das estações. Esse ritual nunca foi imposto ou forçado. Era um gesto simples, quase modesto, mas imbuído de respeito. Com o passar das semanas, depois dos meses, uma espécie de vínculo tácito cresceu entre eles, uma cumplicidade silenciosa, feita de olhares trocados, sorrisos discretos e palavras ditas com modéstia. Esse vínculo se baseava no reconhecimento mútuo. Emma reconhecia em James um ser humano, e James reconhecia em Emma um vislumbre de rara gentileza. James era um homem orgulhoso, muito orgulhoso. As ruas não haviam ferido sua dignidade ou sua honra. Ele se recusava terminantemente a ser tratado como vítima ou como caridade. A maioria dos transeuntes lançava-lhe olhares desconfiados ou fazia julgamentos precipitados. Mas Emma não via um morador de rua. Ela via um homem com uma história, um irmão de armas, um guerreiro ferido. Quando conversavam, nunca era fácil. James frequentemente se mantinha em segundo plano, preferindo o silêncio à piedade. No entanto, aos poucos, ele começou a confidenciar a ela fragmentos de seu passado, missões perigosas no Afeganistão, noites frias sob as estrelas, a perda de companheiros que ele jamais conseguirá esquecer de verdade. Ele também falava da dor incômoda de retornar a um país que parecia ter lhe virado as costas, das cicatrizes invisíveis, do isolamento. Emma sempre o ouvia com atenção genuína, nunca fazendo perguntas excessivamente pessoais, nunca julgando. Ela simplesmente deixava um espaço seguro onde James podia desabafar suas memórias, seus fardos, sem medo de rejeição. Emma estava sentada na pequena sala de estar do apartamento, cercada por caixas de decoração, amostras de flores e listas intermináveis. A data do seu casamento se aproximava rapidamente e, apesar da empolgação, ela às vezes sentia um peso no coração, uma mistura de expectativa e preocupação. Mark, seu noivo, estava ao seu lado, paciente e atencioso. Eles estavam discutindo os preparativos finais quando o telefone dela tocou baixinho. Era uma mensagem de James. Curiosa, Emma abriu a conversa e descobriu uma foto tirada com seu antigo smartphone, um caderninho gasto, com a capa marcada pelo tempo. Ela o conhecia bem. Era um diário de bordo militar, uma lembrança preciosa que James sempre guardara. Mas o que lhe chamou a atenção foi a inscrição manuscrita no verso: "Obrigada por acreditar em mim. Você é meu herói." Lágrimas brotaram imediatamente. Esta mensagem simples, vinda do homem que ela ajudara sem jamais esperar nada em troca, ressoou com uma gratidão profunda, genuína e inesperada. Naquela noite, Emma não conseguiu dormir. Ela se lembrou de todas aquelas manhãs que passará levando café para ele, daqueles momentos de silêncio compartilhados naquele banco de parque, da força silenciosa de James. Ele era mais do que um morador de rua. Era um homem que, apesar de tudo, carregava consigo uma história de coragem e sacrifício. No dia seguinte, em meio aos preparativos, Emma tomou uma decisão importante. Queria que James estivesse presente em seu casamento. Não apenas como convidado, mas como um símbolo vivo do vínculo que os unia, daquela humanidade que transcende diferenças, julgamentos e dificuldades.
Mark, que conhecia James bem e a história entre eles, ficou imediatamente comovido. Emma, essa é uma ótima ideia. Mas por que não ir um pouco além? Com a ajuda de Mark, eles contataram o comandante Harris, um oficial da marinha estacionado em Charleston. Emma lhe contou a história de James, sua vida destruída pela guerra, sua dignidade apesar das dificuldades e a compaixão de Emma, que o apoiou durante todos esses anos. O comandante ficou profundamente comovido. Ele compreendeu imediatamente a importância do momento. Mobilizou 12 fuzileiros navais uniformizados, encarregados de homenagear James com a participação na cerimônia de casamento. O dia do casamento, na manhã do casamento, o sol banhava Charleston com uma luz suave e dourada, cheia de promessas. Os convidados foram chegando aos poucos, trajados com suas melhores roupas, em uma atmosfera de alegria e emoção. Na entrada da igreja, uma cena inesperada se desenrolou. 12 fuzileiros navais, impecavelmente alinhados, formavam uma guarda de honra. Seus uniformes impecáveis brilhavam à luz do sol, com expressões orgulhosas e respeitosas. Os convidados surpresos se viraram e sussurraram uns aos outros, impressionados com aquela demonstração de solidariedade. Então a igreja se abriu, e James apareceu, vestido com seu antigo uniforme da marinha, limpo e bem passado, segurando a mão de Emma. Ele caminhava lentamente com o olhar fixo, o queixo erguido, personificando a honra e a dignidade restaurada. Emma sentiu o coração disparar enquanto caminhava ao lado de James, cruzando o corredor sob olhares de admiração. Naquele dia, enquanto os últimos raios de sol acariciavam as fachadas históricas de Charleston, a cerimônia era mais do que a união de Emma e Mark. Em cada olhar, cada sorriso, cada lágrima discreta, podia-se ler uma celebração maior, uma celebração de compaixão, respeito e profunda gratidão. Para James Turner, este momento representou muito mais do que apenas um casamento. Restaurou uma dignidade há muito perdida, uma esperança renovada, profundamente enraizada nele. Caminhar até o altar, cercado por seus irmãos de armas, deu-lhe a força para acreditar que não estava mais sozinho, que ainda importava. Apesar das cicatrizes invisíveis de seu passado, os 12 fuzileiros navais, orgulhosamente alinhados em uniformes impecáveis, personificavam essa nova irmandade. Sua presença solene e respeitosa lembrava a todos que aqueles que serviram merecem ser homenageados, apoiados e jamais abandonados. Eles estavam lá para demonstrar que o dever não termina com o fim do serviço, mas continua em solidariedade e gratidão. Entre os convidados, a magia estava funcionando. Familiares, amigos e desconhecidos foram tocados por esta história humana simples, porém poderosa. Murmúrios de admiração, sorrisos cúmplices e apertos de mãos sinceros se multiplicaram, tecendo uma rede invisível de boa vontade em torno do casal e de James. Um compromisso compartilhado que vai além da cerimônia. Depois da festa, nas semanas seguintes, Emma, Mark e James se encontraram com frequência para discutir seus futuros, não apenas pessoais, mas também coletivos. Decidiram transformar essa energia em ações concretas. Juntos criaram um programa local de apoio a veteranos em dificuldades, apoio social, assistência psicológica, formação profissional e criação de espaços de encontro e escuta. A iniciativa, impulsionada pela história que tocou Charleston, rapidamente ganhou visibilidade. Voluntários se reuniram, doações foram arrecadadas e a comunidade local se mobilizou. Essa aventura humana demonstrou que a compaixão pode se tornar uma força motriz para uma mudança profunda, capaz de restaurar a dignidade e a esperança. Um símbolo de humanidade e ajuda mútua. A história de Emma, James e Mark tornou-se um símbolo poderoso em toda a cidade. A mídia local noticiou a jornada deles, inspirando outros a agir, a se unirem e a enxergar além das aparências. Escolas organizaram palestras sobre a importância da solidariedade. Igrejas integraram essa mensagem em seus sermões e associações foram criadas buscando reproduzir esse exemplo. Além do amor entre Emma e Mark, esse casamento se tornou um ato de humanidade, um lembrete de que cada pequeno gesto, cada atenção dada ao outro, pode mudar uma vida, às vezes até várias. No coração de Charleston, a história de James, o fuzileiro naval redescoberto, e Emma, a mulher de grande coração, ressoou como um convite para nunca esquecer aqueles que deram, muitas vezes à custa de sua própria paz, e para cultivar juntos um futuro mais justo e unido.